peregrina traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos, internautas e ouvintes da TV e da Rádio Chico Xavier. Eu sou Emmanuel Benevides e estamos iniciando mais um programa Poesia e Espiritismo, aqui direto da cidade de Campina Grande, que essa semana faz um clima mais frio, o inverno iniciando, período que vai agora a partir do dia 21 de junho, entregando o outono ao inverno, a temperatura caindo, está uma temperatura muito agradável essa semana. Agradecemos a cada um de vocês que estão nos recebendo, no seu trabalho, no carro, na sua casa, pelos recantos desse planeta, pelos vários continentes, pelos vários países que nos recebem. Um abraço a todos os amigos da cidade de Campina Grande e de cidades vizinhas que acompanham todas as quarta-feiras, a partir das 20 horas, esse programa que a partir da poesia leva um pouco de esperança, uma mensagem à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz do livro dos Espíritos, à luz da espiritualidade maior. Uma mensagem de conforto, de paz e de harmonia. E nesse programa de hoje, eu trouxe para vocês 2 textos. O primeiro é uma poesia que escrevi domingo à noite e que fala sobre colheita, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente colhe. E quando somos sementes? E quando seremos terra? Qual o nosso papel, segundo a espiritualidade? E a poesia diz assim: nessa vida o que se planta, nada fica sem colher. Nem sempre a colheita é farta. O cultivo é quem vai dizer. Se plantares boas sementes, no cultivo for persistente, bons frutos irás colher. Saiba também em que terra escolherás para semear, pois nem sempre todo o chão está pronto para plantar. Tudo é questão de escolha, pois a flor, o fruto e a folha precisam se alinhar. Seja uma terra fértil na vida de quem te escolher. Ofereça bom adubo para o amor florescer. E se escolher seu grão, trate todos como irmão, para o bem prevalecer. São pequenos versos que falam um pouco sobre essa nossa grande tarefa de evolução espiritual. Muitas vezes em nossa vida, nós somos responsáveis por aquilo que plantamos. Não se pode plantar milho e colher algodão. Não se pode plantar abacate e colher bananas. Tudo aquilo que se planta, a gente vamos colher. E a espiritualidade nos mostra, com muita educação e delicadeza, que as nossas ações no mundo são como um bumerangue, que lançamos no tempo e que volta muitas vezes para os nossos braços. O bem que plantamos, a caridade que fazemos, a compaixão que temos uns com os outros, tudo isso iremos receber de volta. Também se plantarmos o mal, se cultivarmos um sentimento de egoísmo, de tristeza, isso também lá na frente vai refletir na nossa vida, no nosso espelho de vida. Por isso o nosso cuidado com o que a gente planta, com o que estamos semeando. E não só com o que estamos semeando,
Mas em que terra estamos semeando? Onde estamos cultivando? Já analisamos se a terra que estamos semeando é uma terra fértil? Tem adubo? Tem pedras que precisam ser recolhidas? Tem espinhos que precisam ser tirados? Tem vales que muitas vezes cortam com rios? Temos que analisar isso também, porque vamos às vezes querer de volta aquilo que plantamos e talvez não vamos receber. E temos que entender em que chão estamos plantando. Cada um de nós somos um solo diferente. Deus nos oferece essa oportunidade de sermos um solo diferente, a partir da nossa própria família. E quando formos o grão? No meio disso tudo, quando formos o grão, que tipo de semente nós somos? Já paramos para analisarmos e refletirmos se somos uma semente fértil? Se damos, segundo a mensagem de Jesus, frutos de 100 por 1? Ou se somos aquela sementinha que foi queimada, machucada pela vida, maltratada, e que tem dificuldade em germinar? Será que somos aquela semente acolhedora que alguém colocou ali num vasinho com água e ela absorve tudo que está ao seu redor? E de tanto absorver você não consegue comportar? E você como semente começa a ter dificuldades? O que plantamos, o solo que plantamos e quando somos sementes. 3 análises que podemos fazer quando a gente pensa nesse sentido do que seja a importância do compartilhar, do plantar, da colheita que queremos receber, do plantio que devemos fazer e da colheita que vamos receber. Independente do que você plante, agradeça a Deus todos os dias o que você colhe. E se aparecer as pedras, agradeça. As pedras, elas nos educam na nossa vida. Cris Monteiro diz em uma das suas mensagens que nenhum caminho se faz sem que precisamos recolher pedras. Precisamos recolher as nossas pedras. E ela diz assim: dizem que devemos recolher as pedras que constantemente nos atiram para construir castelos. Mas eu tenho um ponto de vista diferente. Prefiro contorná-las. Não pretendo construir castelos. Tenho planos mais simples. E se encontro pedras, deixa-os pelo caminho. Prefiro ir ao encontro do sol, da luz e das flores, e assim, estes sim farão minha diferença, para iluminar e perfumar todos os meus caminhos. As pedras, deixo-as de herança para aqueles que me as atiraram. Certamente precisarão para contornar os muros da soberba e da solidão. Essas pedras que talvez a gente imagine, numa lógica, encontrar pelo caminho, são exatamente as dificuldades que nós temos quando estamos plantando e colhendo. As pedras do plantio, elas vão atrapalhar. Elas vão atrapalhar o capinar, elas vão atrapalhar o cuidado com a terra. Elas vão ser interferências nos nossos trabalhos. E as pedras na colheita, ela pode muitas vezes atrapalhar o desenvolvimento da planta. Quantos e quantas pessoas têm algumas pedras guardadas em seu coração, algumas pedras guardadas em sua mente, em seu desenvolvimento cognitivo. Desde criança, heranças trazidas de vidas passadas e que precisam ser coletadas, que precisam muitas vezes ser retiradas, com amor, com doçura, com delicadeza, porque elas não têm culpa de ter essas pedras guardadas. Ninguém, às vezes as pessoas não têm culpa de ter um coraçãozinho de pedra.
ela precisa ser trabalhada, cuidado, para assim poder desenvolver bons sentimentos que são frutos da boa semente, para assim desenvolver uma boa caridade, fruto de uma boa semente, para assim desenvolver o amor, frutos de uma boa semente espiritual. E cada um de nós somos uma sementinha. Nós somos uma sementinha que no meio de milhões e milhões recebemos a oportunidade de reencarnação. E ficamos guardados durante 9 meses nos preparando no ventre materno para estarmos aqui hoje, reencarnados numa nova oportunidade, se desenvolvendo como plantas. Tentando, eu digo tentando todos os dias, dar bons frutos, flores perfumadas e folhas sedosas. Não sabemos se estamos conseguindo, mas estamos todos os dias tentando. E o mais importante disso é o nosso esforço, para que as flores que a gente brotar perfumem o jardim de quem estiver ao nosso lado. Para que os frutos que a gente colocar saciem a fome espiritual de quem está ao nosso lado. Para as folhas que a gente brotar possam servir de ar puro para quem respira ao nosso lado e que o nosso caule seja forte. Precisamos orar todos os dias. A oração é quem vai fortalecer o nosso caule para que sejamos uma planta resistente. Eu queria encerrar com um texto de Emmanuel que diz: as dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas, afixando-nas as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho e do destino que recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. Há diversos modos de considerar os obstáculos, removendo ou aproveitando-os na colheita do dia a dia. Há diversos, o perigoso recebe o calhaus da luta e estende-se no caminho, sucumbindo ao seu peso, o espírito desanimado, indolente e enfermiço. O desesperado, em se sentindo sob os granizos da sorte, confia a sua intemperança mental e ativa-os ao vadiante inocente, ou à porta dos companheiros inofensivos. É o espírito indisciplinado, renitente e impulso, que sabe apenas ferir o próximo ou denegri-lo com atitudes inesperadas e levianas. Ninguém passará ileso nos caminhos do mundo, plantando ou colhendo. As pedras da incompreensão e da dor, no ambiente comum da existência carnal, chovem sobre todos. Do entendimento e da conduta de cada um dependerão a felicidade ou o infortúnio na laborosa ramagem terrestre que plantaremos e colheremos. Então, meus irmãos, que ficamos com essa mensagem de que podemos ser, a todo momento, uma terra fértil ou não, uma semente fértil ou não, ou um bom agricultor ou não. Depende de cada um de nós. E se as pedras aparecer diante do nosso trabalho, retire-as com delicadeza, retire-as com amor, retire-as com compaixão e com caridade, para não ferir quem está trazendo as pedras, porque não merece. A rocha, por mais que ela esteja lá na montanha, ela não precisa ser maltratada. Ela muitas vezes nos ajuda no direcionamento. Então que Deus possa nos abençoar. Agradeço imensamente mais uma vez a atenção de cada um dos que nos recebeu neste momento e dizendo que os nossos programas, como todos os programas da TV e da Rádio Chico Xavier, podem ser acompanhados através do Facebook, do YouTube e do Max Club. Que Deus possa abençoar o lar de cada um de vocês, seja terra, seja semente, seja agricultor,
mas seja o melhor que você puder. Que Deus nos abençoe. Assim depois da amargura